Quero vos saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todo sempre, e nós dissemos amém. Queridos, nós temos amigos, vizinhos, parentes, né? E conversamos muito com todos que sempre podemos conversar. E aí em uma conversa com um amigo que eu tenho, tá? Um amigo bom, um amigo educado, um amigo daquele que geralmente a gente às vezes compartilha até sua dor, sua tristeza, tá? E também, aproveitando as nossas oportunidades, os aconselhamos. E na conversa que eu estava tendo com este meu amigo, ele falava muito de mulheres, e da forma que ele falava das mulheres, era uma forma que podia trazer constrangimento em seu casamento, constrangimento em sua vida e no meio da sociedade, e ele aí já estava se preparando para ele conversando comigo para trair a sua amada. E aí em meio a essas conversas ele me fez uma pergunta, do qual eu falei do amor de Cristo para ele, né, do qual eu falei do amor de Deus para ele. Essa pergunta que ele está falando era justamente sobre o que ele ia cometer, né? Era o adultério, tá? Era a enganação. E aí em meio a esta meia conversa, eu conversando com ele, eu pedi a permissão, a sua permissão, para que eu pudesse falar da Bíblia para ele. E falei o que está escrito em Provérbios capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. E ele perguntou o que era que estava escrito, antes que eu viesse a ler. E aí eu li para ele o que está escrito aqui na nossa Bíblia Sagrada, né? Lendo para ele assim: olha, os lábios da mulher imoral ou adúltera podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. E aí ele fitou os olhos em mim, não entendendo nada. Eu disse: eu vou concluir o que seu olhar está a me perguntar. E concluindo no versículo 4, eu terminava dizendo para ele: porém, quando tudo termina, o que se resta é amargura e sofrimento. E perguntei para ele se ele estava preparado para sofrer depois do ato do qual ele ia cometer. E ele aí meio cabisbaixo, baixou a cabeça, saiu, não me disse mais uma palavra, tá? E depois de dias nos voltamos a encontrar e ele começou a agradecer por aquele conselho, tá? Por aquelas palavras. E aí eu disse para ele: agradeça a Deus, porque Deus, Ele nos prepara, porque Ele nos dá sabedoria, porque Ele é quem é o nosso pastor, principalmente nos momentos mais difíceis e principalmente quando nossa mente não está voltada a Ele. E eu dizia para ele que naquele momento a sua mente não estava voltada para Ele, para Deus o Todo-Poderoso. E aí ele disse: olha, meu irmão Amarildo, muito obrigado novamente. E a partir de hoje em diante, antes que eu venha cometer qualquer tipo de atos que não agradem ao Senhor, primeiro eu vou procurar, dentro da palavra de Deus, a resposta correta. Então essa mensagem ela está alcançando aí a você, alcançando a muitos aí, principalmente aqueles que se acham que está no direito de fazer o que bem quer e o que bem entende. Pense primeiro
antes, muito antes, pense primeiro, antes de cometer qualquer tipo de ato. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda bastante sabedoria e que Deus alcance, através da sua palavra, Deus alcance a você, para que você, quando for fazer alguma coisa antes, consulte ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não tome medidas precipitadas. Primeiramente, vá aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o bom pastor e que nos aconselha, que nos orienta para uma vida melhor, para uma paz em Cristo, que excede toda a sabedoria dele nos ensinando. Fiquem todos na paz e que Deus te proteja, te abençoe, a você e a todos de sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.